Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar de um assunto que todo mundo gosta, que são os tênis de placa de carbono. Os corredores mais iniciantes, ou quem nunca usou, tem muita curiosidade, quer saber, né? E os tênis de placa são muito legais, funcionam, quem tem gosta e gosta muito, né? E eu acho que praticamente todo mundo pode usar. Os tênis de placa surgiram mais ou menos uns 7, 8 anos atrás. O primeiro modelo que surgiu foi o Nike Vaporfly. Na época, foi feita uma ação de marketing gigantesca, foi batido o recorde da maratona com esse tênis, né? Houve uma tentativa na época de quebrar 2 horas a maratona e tal, né? Na primeira tentativa não rolou, mas o que aconteceu é que esse tênis revolucionou. Então, assim, os atletas da Nike começaram a ganhar tudo e quem não era atleta Nike passou... Tamanha era a vantagem desse tênis em relação aos outros tênis de competição do mercado que as outras marcas autorizaram os seus atletas patrocinados a comprar Vaporfly e competir de Vaporfly. Então a galera comprava o Vaporfly, descaracterizava, pintava, tirava o logo da Nike, mas estava todo mundo de Vaporfly. As marcas, no primeiro momento, acharam que era só a placa de carbono. Então lançaram, pegaram os modelos que já tinham e colocaram a placa de carbono e não funcionou, né? Então, o tênis de placa é um tênis de competição com algumas vantagens, tá? Então, o que é o tênis de placa? O tênis de placa é um tênis de competição, né, leve, feito para competir, e que ele tem uma placa de carbono no meio. Então, tá vendo aqui, ó? Esse barulho aqui é de uma placa de carbono que existe, e essa placa age como uma mola. Então, você pisa, a placa deforma, e essa placa devolve isso como propulsão para você, tá? Quem se beneficia de um tênis de placa? Todo mundo se beneficia. Apesar desses tênis serem projetados para competição, pensando nos quenianos, nos atletas muito rápidos, atletas normais como a gente, amadores, também se beneficiam, tá? No entanto, não são todos os tênis de placa que funcionam para todo mundo. Já falo mais para frente isso, dependendo da sua característica de corrida, da sua característica física, alguns modelos vão funcionar mais ou menos, tá? Então, como é que funciona o tênis de placa? O tênis de placa tem 4 coisas aí que ajudam a gente. Primeiro, que eu já falei, a placa de carbono, que age como uma mola, né? O segundo é a espuma, né? Quando o pessoal lá na frente copiou o Vaporfly e colocou as placas de carbono nos tênis que já tinham, eles não funcionaram bem porque eles não se atentaram que a Nike desenvolveu passou a usar uma espuma que já existia no mercado, é um composto que já tem há muito tempo, que é um composto que o pessoal fala de Pebax, né? Que é um composto de uma borracha mais mole. Até então os tênis todos eram feitos de EVA ou de poliuretano, de espuma de poliuretano, né? E esse Pebax é uma espuma que ela é mais macia, então você corre, você sente uma maciez maior, tem uma sensação de ter um tênis mais macio, mas é uma espuma que deforma mais, mas ela devolve mais. Então ela também funciona como uma mola e isso as marcas não entenderam no começo. E a outra coisa é o formato do tênis. De 7 anos para cá, o formato dos tênis mudaram muito. Os tênis hoje são mais maximalistas. Antes a gente usava tênis que a gente falava que eram tênis mais sequinhos, com a sola mais baixa, mais levinhos, tal, com menos material. Hoje em dia não. Com essas espumas e com a tecnologia evoluindo, a gente consegue ter tênis com espumas maiores, com solados bem maiores, não, quase 4 centímetros de solado, tá? Mas que ainda são leves e são responsivos, tá? Então, placa, espuma, o formato do tênis, e aí o que mais pega é isso aqui, assim, ó, que a gente chama de rocker, né? Que é essa inclinação. Se eu pegar o tênis nivelado aqui, ó, tá vendo como ele é inclinado na frente? Isso aqui serve para forçar você e ajudar no rolamento da passada, tá? Então isso é uma coisa muito importante dos tênis. E a outra coisa que os tênis têm, desses tênis de competição, são tênis leves, então eles tiram peso. Se você pegar os tênis de competição, eles são bem sequinhos, bem pobrinhos de material. Não tem tanto acolchoamento, as línguas dos tênis são mais fininhos, o material do cabedal é mais fininho, então isso faz com que seja um tênis mais delicado e dure menos, tá? Quais são as desvantagens do tênis? Já comecei a falar de algumas coisas, né? É um tênis que dura menos. Então, assim, esse tênis é feito para entregar a performance máxima na competição, tá? E quando eu falo de performance máxima, é a sua performance máxima. Mas, segundo as marcas, esses tênis entregam a máxima da performance até 320 km. Então, você compra um tênis desse e depois de 320 km você pode continuar correndo com ele, mas ele não tem mais a mágica, né? Essa coisa gostosa da responsividade, tá? Então, esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, são tênis caros. E o terceiro é por eles serem muito leves, né? As marcas tiraram tudo que tinha em excesso nele. Normalmente são tênis mais delicados e duram bem menos. Então, assim, é comum, às vezes, a sola do tênis tá bom, o tênis tá bom e às vezes rasga o cabedal, né? Então, a desvantagem dele é isso, tá? E aí, isso faz com que esse tênis, se você quer ter o máximo de performance com ele, que você não possa ficar usando o tempo todo, porque eles são caros. Claro, quem tem poder aquisitivo e pode pagar, não tem problema nenhum, usa aí quando ele, né, você substitui. Mas pensando no máximo da entrega de performance desse tênis, é um tênis que não pode ficar sendo usado o tempo todo. Tá? Como é que eu uso esse tênis nos treinos? Tá? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Outra vantagem que eu esqueci de falar é o seguinte: essas espumas aqui são gostosas, são mais macias. E quando eu treino com um tênis desse, eu poupo mais a musculatura. Então, se eu faço um treino longo com o meu tênis normal, sem placa, com uma espuma normal, normalmente eu termino um pouquinho mais desgastado do que eu faço com esse tênis, assim, né? Com esses tênis de competição, e eu saio bem menos desgastado. Então, às vezes a gente usa esses tênis também porque a gente está muito cansado, precisa entregar um tênis e tal, então a gente dá uma roubadinha e aí treina com tênis de placa, porque eu sabe que eu vou desgastar menos, tá? Outra desvantagem é o seguinte: por ele ter uma mola, né, esse componente da combinação do formato, o formato espuma e placa de carbono, ele me ajuda na propulsão, e aí, claro, né, se ele está fazendo o trabalho de alguém está deixando de fazer esse trabalho. Então, a musculatura da panturrilha é uma musculatura que é poupada um pouco, que é um pouco menos exigida com esses tênis. Então, quando eu treino com um tênis normal, minha musculatura está forte, eu pego um tênis desse, eu tenho mais vantagem ainda, porque a minha panturrilha, né, ela é poupada. Então, isso ao mesmo tempo é uma vantagem e uma desvantagem, né? Uma vantagem porque se eu treino com tênis normal e pego um tênis desse, eu tenho uma melhora maior do que quem treina direto com esse tênis. Quem treina só com esse tipo de tênis, ao longo do tempo, passa a ter a panturrilha um pouquinho mais fraca, e aí você passa a não ter tanto benefício com isso. Então, minha sugestão é sempre misturar esses treinos aqui. Então, eu vou falar rapidinho aqui como é que eu uso esses tênis nos treinos, né? Normalmente, a minha sugestão é que as pessoas tenham pelo menos 2 tênis na rodagem aí, né? Primeiro porque quando eu tenho 2 tênis diferentes, eu consigo fazer com que esses tênis durem mais. Então, um tênis médio aí, né, dura 800 km. Quando eu tenho 2 tênis que eu revezo, eu corro uma vez com um, uma vez com o outro, né? Cada um desses 2 tênis passa a durar um pouco mais, porque a borracha tem um tempo de descanso. Se eu correr com esse tênis hoje, principalmente esses tênis de competição, pode até medir no paquímetro. Eu corri com ele hoje, ele deforma, e às vezes ele demora mais de um dia para voltar na espuma, no tamanho normal dele, né? Então, se eu estou correndo todos os dias com esse tênis, a minha espuma vai compactando e ela se desgasta mais rápido, ao ponto que se eu tenho 2 tênis para revezar, melhora. Outra coisa é que tênis diferentes têm formatos ligeiramente diferentes, têm espumas diferentes. Isso faz com que o meu corpo, a minha musculatura, seja exigida de forma diferente e eu dou um estímulo mais completo para o corpo. Então, eu lesiono menos e os tênis duram mais. Tá? Então, qual é a sugestão que eu tenho para as pessoas? É ter 2 tênis, pelo menos. Um tênis de rodagem. E o que é um tênis de rodagem? O tênis de rodagem é um tênis com muito material. Tá? Esse aqui é um tênis que eu estou começando a colocar na minha rodagem. Tá? Ele parece um Fila Float Max, ele parece um New Balance 1080 aumentado, né? Mas é um tênis que tem bastante material. Ele tem bastante acolchoamento, é um tênis que tem bastante solado, né? Se a gente olhar, ó, esse tênis quer ver, eu vou mostrar um tênis de competição, ó. Esse tênis tem só um pouquinho de borracha aqui e só um pouquinho de borracha aqui, né? Ó, outro tênis de competição, ó. Eu tenho só a borracha, um pouquinho de borracha na frente, só um pouquinho de borracha atrás. Esse tênis não dura tanto quanto um tênis desse, que tem a sola toda de borracha, tá? Esse é um tênis mais pesado, mas é um tênis macio e que roda e aguenta muito tempo. Esse é um tênis barato da Decathlon, chamado Decathlon KS 902. Eu paguei promoção desse tênis, eu paguei R$399, eu acho. É um tênis bem barato, é um tênis que tranquilamente vai durar mais de 1.000, 1.200 km aí. Você corre 1.000, 1.200 km com ele tranquilamente na rodagem. Então, a maior parte dos meus treinos, os treinos leves, eu costumo fazer com esse tipo de tênis.
tá? Porque eles duram mais, são mais pesados, então eles de certa forma fortalecem a musculatura ao ponto que eu pego um tênis às vezes 100 gramas mais leve, eu sinto muito mais diferença, tá? E eu poupo meu tênis de competição. Então a ideia é ter um tênis desse, tá? E um tênis de competição, que pode ser um tênis de placa ou não, tá bom? Como eu faço a minha rodagem, eu tenho 3 tipos de tênis que eu coloco na rodagem. Um tênis de rodagem, que eu coloco no rodízio. Eu tenho 3 tipos de tênis que eu coloco no meu rodízio. Um tênis de rodagem, que é um tênis com muito material. Um tênis de tiro. O que é um tênis de tiro? É um tênis que tem um formato parecido com o tênis de competição. Tá? Ele é uma borracha um pouco mais responsiva do que a borracha de treino, mas ele não tem, no meu caso, alguns têm, o meu não tem placa de carbono. Então eu treino com um tênis que tem um formato parecido com o meu tênis de competição, mas ele obriga a minha musculatura a trabalhar, ele não amortece tanto, ele não tem a placa para me ajudar, é uma borracha mais dura, então ele exige mais da minha musculatura, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu pego o tênis de placa, eu não sinto tanta diferença porque o formato desse tênis é parecido com o tênis de placa. Então a minha ideia é para quem vai fazer rodagem, né, para quem tem condições e quer fazer, o rodízio fica mais completo você tendo 3 tênis. Então um tênis para fazer os treinos leves, um tênis grandão desse, um tênis para fazer tiro, tá? E um tênis de competição que a gente usa só na competição. Ah, Rodrigo, mas eu estou treinando para maratona, para o Ironman, 70.3, para uma meia maratona e tal, eu só vou usar isso na prova? Não, a gente vai usar isso em alguns treinos especiais. Então, durante a preparação, eu vou colocar esse tênis nos treinos ou muito longos. Então, estou fazendo uma maratona e vou chegando no 25, no 28, no 30, essa é a hora de a gente começar a entrar com esses treinos, com esse tipo de tênis. Ou nos treinos específicos, nos treinos longos específicos. O que são treinos longos específicos? São esses treinos que eu tenho variação de ritmo no meio do treino, que eles têm um ritmo um pouco mais forte, né? Não são aquele longo que a gente faz em baixa intensidade, é um longo que já tem tiro no meio, tem esforços no meio, então nesses treinos especiais eu passo a usar esse tênis, mas eu uso de uma maneira controlada para que ele não se desgaste tanto e ainda ele esteja responsivo quando chegar a minha prova. Então, às vezes, num ciclo de maratona, se eu ficar usando esse tênis em todos os treinos longos, quando eu chego para correr a maratona, ele já não está tão bom quanto ele poderia estar, tá bom? Agora, tem uma outra característica de tênis, que é a dica que eu dou para quem é corredor mais pesado. Então, corredor pesado é quem pesa mais de 90 quilos, tá? Então tem pessoal que é mais alto, que às vezes é muito altão e é pesado e tal. Então, para corredores pesados ou para corredores que aterrissam, tem a passada que aterriza de calcanhar, alguns tênis não funcionam bem. Então esse vai ser o meu tênis de competição do ano, o Adios Pro 4, tá? Esse tênis aqui é um tênis que é super legal, mas ele não funciona para quem pisa de calcanhar. Para quem pisa de calcanhar, o formato dele e a borracha no calcanhar é muito mole, ele fica muito instável. Então, e para quem é pesado, a mesma coisa, porque essa borracha, por ser muito mole, quem é pesado pisa, essa borracha compacta muito e não consegue tirar tanto benefício desse tênis. Então, a minha sugestão é pegar os tênis que são os super trainers. Então, as marcas entenderam que esses tênis de competição não duram tanto, eles lançaram uma característica intermediária para quem ainda quer treinar de placa de carbono, quer ter uma espuma um pouco mais responsiva, mas quer um tênis que dura. Então, esses super trainers são tênis que têm uma borracha mais durável, mas ainda um pouco responsiva, tem placa de carbono e são... E você pode usar no seu treino diário aqui. Então, por exemplo, na linha da Adidas, esse de competição chama o Adios Pro. O Super Trainer da Adidas chama Adidas Boston. Então é um tênis que funciona muito bem. É um tênis que tem placa de carbono, tem uma espuma que é responsiva, mas ele dura muito. E funciona para quem é atleta pesado ou para quem pisa de calcanhar. Então, para quem está nessa situação, em vez de comprar o Adios Pro 4, que é mais caro até, compra o Adidas Boston, que funciona muito bom. Para quem não usa Adidas e usa outras marcas, minha sugestão é da Nike, por exemplo. A Nike tem o Zoom X. O Zoom X tem o formato do Vaporfly, mas ele tem uma borracha de treino e ele tem uma placa de carbono. Esse tênis também tem uma placa de carbono. Então, esse tênis é da Vanessa.
A Vanessa compete com um tênis de carbono, mas nos dias a dia ela tem esse super trainer que ela acaba fazendo grande parte dos longos dela com esse tênis, que tem uma borracha que poupa um pouco mais a musculatura, tem a placa que ajuda, tem um formato parecido com o tênis de placa de carbono, ao passo de que se ela treinar só com esse tênis e pegar o tênis de carbono na prova, ela não vai sentir, não vai ter desconforto e tal, e é um tênis bem mais durável. Então da Nike, Nike Zoom X, o tênis da New Balance, esse aqui é Super Comp Elite Trainer, funciona muito bem para quem é pesado, funciona muito bem para quem precisa de calcanhar, e é um tênis bem durável. Deve estar com esses tênis que eu estou citando aí, custou na casa de R$1.000, tá? E dos nacionais, não é um tênis tão leve, mas que eu gosto muito. A Fila Float Max 2, né, que é um tênis de rodagem, mas ele lançou uma versão com placa de carbono que é bem legal. Então quem é pesado, precisa de calcanhar, vai se beneficiar muito desse tipo de tênis, apesar dele ser um pouco mais pesado, mas você ainda vai ter vantagem, tá bom? Tô deixando essas dicas aí para vocês. Quem tiver mais dúvida em relação a tênis, comenta aqui, tá? Comenta aqui nos comentários do YouTube e eu já respondo vocês. E aí tem duas novidades aí. A gente tá com... para quem gosta de tênis da Adidas, a Adidas tem um aplicativo que chama Adidas Running. Você se cadastra lá, sincroniza o seu GPS, Garmin, Coros Polar ou mesmo Strava. Quanto mais você treina, mais pontos você acumula, e você vai acumulando, com os pontos você vai acumulando e ganha cupons de desconto, ao passo que você pode chegar até ter 30% de desconto. Tá? O pessoal que treina normal todo dia, em 2, 3 meses está com 20, 25% de desconto, que é um negócio bem legal. Então a minha dica é fazer o cadastro nessas plataformas. Tá? Outra coisa é que a Viva está com um programa de afiliados, então a gente tem alguns links dos tênis, tá? Que você ainda pode usar o seu cupom de desconto. Você compra direto do fabricante, mas se você comprar dos nossos links, você ainda contribui um pouquinho. A gente ganha uma porcentagem pequena dos tênis, mas que isso ajuda a gente a fazer a caixinha e ajuda bastante a gente aí. Então a gente ganha um pouquinho disso e ajuda a assessoria, tá bom? Então um abraço para todos, fica aí essa dica, e se tiver dúvidas deixa no comentário que eu já respondo.